Irmãos, nós estamos realizando a campanha Somos Um. E a gente tem dito que a campanha Somos Um, ela é composta de 4 estações. A primeira estação a gente tem chamado da estação da fé, onde a gente entendeu que a palavra de ordem para aquele momento era a palavra acreditar. E a gente entende que confiança não é algo que surge do nada. Confiança é fruto de um relacionamento. Você conhece a Deus, você se relaciona com Ele, e ao passo que você vai se relacionando com Ele, você vai entrando, aprofundando a sua intimidade com Ele, até que você pode se lançar por completo nos braços dEle. A segunda etapa dessa nossa campanha, ela tem como palavra de ordem o batalhar, lutar. E a grande verdade, falávamos sobre isso hoje pela manhã, que a nossa luta funciona da seguinte maneira: nós damos o primeiro passo, nos posicionamos, mas quem sempre nos conduz em vitória não é outra pessoa a não ser o Senhor. É como subir numa escada rolante. Lá está a escada rolante. Tudo que você precisa fazer é colocar o seu pé e não tirar, ou colocar os seus pés e não tirá-los. E se você se posicionar, com o passar do tempo, você vai sair de um nível para o outro. Quando nós estamos falando em batalhar, quando nós estamos falando em lutar, nós estamos declarando que tudo que nós queremos e vamos fazer neste tempo é adotarmos uma posição aonde nós cremos que Deus, o Senhor nosso Deus, Ele há de nos conduzir do lugar onde nós estamos até o lugar que Ele quer que nós estejamos, para a honra e glória do nome dEle. Mas sabe, irmãos, nós temos dito, e eu preciso repetir nesta noite, que tudo aquilo que a gente tem falado aqui não é simplesmente para que você viva dentro dessas 4 paredes, mas tudo aquilo que a gente tem falado aqui, a gente deseja que ecoe na sua vida durante todos os dias da semana. A gente quer que você viva uma vida de fé de domingo a domingo, mas a gente quer que você possa estar posicionado para lutar e vencer para a glória de Deus. Amém? Então, para tanto, eu quero convidá-lo nesta hora a abrir a sua Bíblia no primeiro livro da Bíblia, Gênesis capítulo 26, a partir do verso 1. Gênesis 26, a partir do verso 1. E eu quero ler com você até o verso de número 14. Gênesis capítulo 26, de 1 a 14. E eu quero pensar com você sobre algumas realidades que você precisa entender, para que você não seja atropelado em meio às lutas da vida, para que você não seja engolido pelas ondas que inevitavelmente hão de se levantar contrárias a você. A Bíblia diz assim: houve fome naquela terra, como tinha acontecido no tempo de Abraão. Por isso Isaque foi até Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. E o Senhor apareceu a Isaque e lhe disse: não desça ao Egito, procure estabelecer-se na terra que eu lhe indicar. Fique nessa terra por algum tempo, e eu estarei com você e o abençoarei, porque a você e aos seus descendentes darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que fiz a Abraão, o seu pai. Multiplicarei a sua descendência como as estrelas do céu, e lhes darei todas estas terras. Por meio da sua descendência, todos os povos da terra serão abençoados. Porque Abraão ouviu a minha voz e guardou os meus preceitos, os meus mandamentos, os meus estatutos e as minhas leis. Assim Isaque ficou em Gerar. Quando os homens do lugar lhe perguntaram sobre sua mulher, ele disse: ela é minha irmã. Teve medo de dizer que era a sua mulher, pois pensou: os homens deste lugar podem matar-me por causa de Rebeca, por ela ser tão bonita. Isaque estava em Gerar fazia muito tempo. Certo dia, Abimeleque, rei dos filisteus, estava olhando do alto de uma janela quando viu Isaque acariciando Rebeca, a sua mulher. E então Abimeleque chamou Isaque e lhe disse: na verdade, ela é a sua mulher. Por que você disse que ela era a sua irmã? Isaque respondeu: porque eu pensei que eu poderia ser morto por causa dela. Então Abimeleque disse:
Você tem ideia do que nos fez? Qualquer homem bem poderia ter se deitado com sua mulher e você teria trazido culpa sobre nós. Então Abimeleque deu ordens a todo o povo: quem tocar neste homem ou na mulher dele, certamente morrerá. Isaque semeou naquela terra e no mesmo ano colheu a 100 por 1, porque o Senhor o abençoou. O homem enriqueceu, a sua riqueza continuou a aumentar, até que ficou riquíssimo. Possuía tantos rebanhos e servos, que os filisteus o invejavam. Vamos falar com o Senhor. Obrigado a Deus pela tua palavra. Fala conosco neste tempo, precisamos ouvir tua voz. Como já cantamos hoje, Senhor, leva-nos onde possamos ouvir tua voz. A tua voz faz bem para nós. Fala conosco, pois ansiamos por te ouvir. Em nome de Jesus. Amém. Gente, quando olho para esse texto, eu percebo Isaque vivendo um tempo de crise. O verso 1 começa a dizer que houve fome naquela terra, como tinha acontecido no tempo de Abraão. E eu e você precisamos entender que a minha vida e a sua vida, ela é marcada por ciclos de prosperidade e por ciclos de escassez. A minha vida e a sua vida, ela é marcada, ou o mar no qual nós navegamos, por vezes ele está tranquilo, por vezes ele está extremamente turbulento. Eu, como pastor, por vezes visito pessoas em hospitais. E algo que sempre me chama a atenção são os monitores cardíacos. Aquele monitor que o tempo todo é marcado por oscilações, alto e baixo, alto e baixo, alto e baixo. E o único momento, já falei isso aqui inúmeras vezes, que o monitor cardíaco se estabiliza é quando a pessoa, enquanto você estiver vivo, você vai enfrentar altos e baixos. Mais uma vez a fome visita a terra. Mais uma vez dificuldade se apresenta. E agora nós encontramos Isaque precisando tomar algumas decisões para que ele não perecesse em meio àquele tempo de crise. Ele precisava tomar algumas decisões para que ele não fosse engolido pelas dificuldades do momento. E a primeira coisa que me chama a atenção neste texto é que em momentos de crise ou em momentos de luta, vale muito mais a nossa obediência do que a nossa experiência. Perceba o que diz o verso de número 2. O Senhor apareceu a Isaque e disse: não desça ao Egito. O verso 1 fala de uma fome semelhante à que teve nos dias de Abraão. No verso de número 2, Deus fala: não desce para o Egito. Bem, se você voltar no capítulo 12 de Gênesis, você vai perceber que nesta fome, ou nesta época de escassez, o que Abraão fez? Desceu para o Egito. E às vezes, irmãos, quando nós estamos enfrentando um problema recorrente, nós achamos que a solução de ontem é a resposta para a crise de hoje. Eu não sei aqui quem tem mais do que, ou tem de 2 filhos para cima. Quem aqui tem 2 filhos para cima? Levanta a mão, por favor. Teve uma irmã ali que levantou a mão meio assim, acho que estava meio arrependida de tanto. Um dia um camarada falou comigo assim: eu e minha mulher decidimos que nós não queremos mais ter filhos. Agora só falta a gente ir lá e comunicar a eles. Então, filho é um negócio interessante. Aparentemente, você cria o filho na mesma casa, com os mesmos princípios, com as mesmas regras, mas é igual o dedo da mão. Um nunca é igual o outro. Graças a Deus. A irmã falou aqui: graças a Deus. Graças a Deus. Tem um que só de você olhar sério, ele já abre. Tem outro que você olha sério, ele encara também. Aí você fala assim: saiu todinha a família do pai.
Essa birra dele aí, olha, tô vendo a mãe, tá aqui, ó. E quantas vezes nós achamos que tudo que nós precisamos fazer é usar o mesmo remédio que utilizamos anteriormente, achando que obteremos as mesmas soluções. Deixa eu dizer uma coisa para você, a sua experiência é válida, muito válida, mas a sua experiência só significa ou só representa o caminho que você trilhou do passado até o presente. Mas necessariamente a sua experiência não é o que vai conduzir você de maneira bem sucedida do presente para o futuro. A sua experiência explica como você chegou aqui, mas é a sua obediência que vai determinar quão bem sucedido você vai ser daqui para frente. O Senhor disse para Isaac: não desça para o Egito. Eu sei que o seu pai um dia desceu, e talvez num tempo de crise você olhe para o que o seu pai fez, você olhe para o que o seu pai realizou, e você pense assim: já sei, meu pai me contou a história da fome, meu pai me contou a história de um tempo de escassez, e ele saiu e foi para o Egito, é para lá que eu tenho que ir, deu certo com meu pai, vai dar certo comigo também. Não é bem assim. Submeta a sua experiência à obediência. Irmãos, a obediência sempre honra a Deus e sempre traz os melhores frutos no final do processo para aquele que obedece. Verso de número 12, ou verso de número 6, diz que Isaac ficou em Gerar. Verso de número 12 vai dizer que ele formou lavoura naquela terra e no mesmo ano colheu a 100 por um, não porque ele fosse bom, mas porque o Senhor o abençoou. Talvez, irmãos, um dos grandes problemas nossos seja a nossa excessiva experiência, que tem roubado de nós a capacidade de mergulharmos na obediência. Eu lembro que Tias ainda era pequeno, uma vez a gente estava participando de um evento, e ela passou correndo, devia ter uns 2 para 3 anos, e uma senhora virou para mim e falou assim: como a sua filha é bem, ela se equilibra bem, ela anda bem, super bem equilibrada. Eu falei: estás falando de equilíbrio? Teu nome é Tércio. Eu falei assim: mas como é que a senhora sabe que ela é equilibrada? Ela falou: é muito simples, porque a criança, quando começa a aprender a andar, ela anda com a mão para cima, se equilibrando. Mas ao passo que ela vai ganhando firmeza na passada, ela vai baixando as mãos. Naquela mesma hora, o Espírito Santo de Deus ministrou ao meu coração: Tércio, é isso que está acontecendo com você. Houve um momento em que você não sabia muito como resolver as coisas, e a sua mão vivia erguida aos céus. Mas ao passo que você foi se tornando experiente, ao passo que você começou a falar: não, agora eu sei o que eu tenho que fazer, agora eu sei qual resposta eu tenho que dar, agora eu sei como eu tenho que solucionar esse problema, você foi abaixando as mãos e começou a acreditar na estabilidade, no equilíbrio e na força das suas pernas. Que Deus nos livre, irmãos, da maldição de trocarmos a obediência pela nossa experiência. Mais do que aquilo que você sabe, o importante é aquilo que Deus tem dito e tem orientado você. Quando olho para esse texto, há uma segunda verdade que precisamos entender em tempos de crise, que é o princípio do legado. Irmãos, todos nós aqui estamos construindo uma história que é maior que a nossa existência. Um dia, todos nós aqui seremos apenas uma lembrança. Já parou para pensar nisso? Que um dia você vai ser só uma lembrança? E quando você for uma lembrança, que tipo de lembrança você vai ser? Diz que o mesmo som quer dizer duas coisas. O som sh. Quando você faz para dentro é uma benção, quando você faz para fora é problema. Eu falei: como assim? Um amigo me explicou. Você fala assim: e o Tércio? Cara,
cara bom. E o Tércio, cara ruim. Falei, Ele falou, na minha terra é assim. É o mesmo barulho. Para dentro é bom, para fora é ruim. Falei, interessante. A minha pergunta é, daqui a 60 anos, não vou subestimar a minha idade, daqui a 80 anos, a maioria de nós não estará mais aqui. Talvez só eu e mais alguns. E a minha pergunta é, você vai ser... Quando as pessoas se lembrarem de você, o que vão dizer? Eu tenho um amigo, o pai dele foi pastor numa igreja lá na Ilha do Governador, no Rio de Janeiro. E lá nessa igreja tinha uma irmã. Toda igreja tem uma pessoa que gosta de criar confusão, né, irmãos? Menos aqui na comunidade Batista Acolher, louvado seja o nome do Senhor. Se você é o criador de confusão de outra igreja, eu quero dizer para você que lá é o seu lugar, você fica lá, você não precisa vir para cá, tá bom? Que a gente aqui está vivendo em paz. Então, fique lá, continue a nadar. Deus plantou você naquele lugar. Joio. Não venha para cá. Mas esse irmão disse que tinha uma irmã naquela igreja que era encrenqueira. Não tinha uma sessão, uma assembleia, que ela não pedia palavra, era aquele barraco. 30 anos se passaram, aquela senhora teve um AVC, perdeu a capacidade de falar, perdeu a mobilidade, e agora para a igreja de cadeira de rodas. O ex-pastor se encontra com o pastor atual e fala assim, e a irmã fulana ainda está por lá? Tá. Melhorou do mesmo jeito. Mas como assim? Se agora ela não fala, se agora ela não anda, ele falou, para você ter ideia. Um dia desse teve uma reunião na igreja, ela ficou tão contrariada, que ela foi com a cadeira de roda, girando, foi na chave geral da igreja, desligou, deixou a igreja no escuro e foi embora. Irmão, isso não é uma pessoa não, é Satanás na terra. Irmãos, todos nós seremos uma lembrança, todos nós estamos construindo uma história que é maior do que a nossa existência. Alguém já disse que herança é o que você deixa para as pessoas, legado é o que você deixa nas pessoas. E aqui a gente vê a importância do legado. Ele pensa em ir embora, mas o Senhor vai ao encontro dele. Olha o que o Senhor diz a ele no verso de número 3. Permaneça nessa terra mais um pouco, eu estarei com você e o abençoarei, porque a você e aos seus descendentes darei todas estas terras e confirmarei o juramento que fiz a seu pai Abraão. Verso 4. Tornarei os seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu, e lhes darei todas estas terras, e por meio da sua descendência todos os povos da terra serão abençoados. Verso 5 diz assim, como é que ele começa dizendo? Porque Abraão ouviu a minha voz e guardou os meus preceitos, os meus mandamentos. Deus falou assim, olha, eu vou fazer isso, por uma única razão. Não é porque você é o cara, não. É porque eu vou honrar as sementes que o seu pai, no passado, lançou. Deixa eu dizer uma coisa aqui para você que é pai, para você que é mãe. Deixa eu dizer uma coisa aqui para você que um dia vai se casar. Para você que terá filhos no futuro, você está escrevendo uma história de fé, e os seus filhos, os seus netos, os seus descendentes, creia nisso, serão abençoados por atitudes que você tomar no dia de hoje. A Bíblia diz lá em Êxodo que Deus visita a iniquidade dos pais nos filhos até terceira e quarta geração. E muita gente sempre entendeu esse texto como sendo o conceito da maldição hereditária. Mas se a gente olhar para o contexto histórico, a gente percebe que as famílias viviam em clãs. E às vezes dentro do mesmo espaço tinham 3, 4 gerações juntas. E os nossos filhos, mais do que aquilo que nós falamos,
Eles observam o que nós fazemos. Você é espelho. Como diz minha mãe, espelho não fala, espelho reflete. E às vezes, a terceira geração está repetindo um erro da primeira geração. A gente encontrou isso aqui no texto. Se tem um legado positivo que Abraão deixou, também tem um legado negativo. O texto vai nos dizer que quando eles chegam em Gerar, ou quando ele permanece em Gerar, os homens começam a perguntar sobre sua mulher. Irmãos, eu acho que Isaac era meio fraco. Porque se o povo soubesse que Sara estava acompanhada, que Rebeca estava acompanhada, ninguém ia ficar perguntando para ele, quem é essa mulher aí? E aí ele vira e diz assim, verso de número 7, ela é minha irmã. Teve medo de dizer que era sua mulher, pois pensou, os homens deste lugar podem matar-me por causa de Rebeca, por ser ela tão bonita. Uma pergunta aqui só para as irmãs. Imagina, irmã, você casar com um banana desse? Isaac era meio bananão. Todo respeito, irmão Isaac. Falar das pessoas na ausência não é delicado, mas é meio banana ele. O pessoal começa a perguntar quem é essa mulher. Ele fala assim, rapaz, vão me matar se souber que ela é minha esposa. Aí ele fala assim, é minha irmã. Mas se você voltar no texto, você vai perceber que a mesma mentira de Isaac foi contada por quem? Por Abraão, seu pai. Ele chega num determinado lugar, os homens olham para Sara, ele começa a perceber que o pessoal está de olho em Sara. Ele fala assim, é minha irmã. Irmãos, querendo ou não, nós estamos construindo um legado. Nós estamos, olha, nós somos uma igreja nova. Essa igreja, ela tem 1 ano e meio de organização, louvado seja o nome do Senhor por isso. Mas deixe-me dizer algo. Eu creio que esta igreja permanecerá avançando até a volta do Senhor Jesus Cristo. Um dia, irmãos, eu não sei quando, eu não serei mais o pastor dessa igreja. E aí, vamos fazer um combinado? Para os visitantes acharem que eu sou querido. Quando eu falar isso, eles dizem assim, ah, não, tá bom? Então vamos lá. Um dia, eu não serei mais o pastor desta igreja. Obrigado, gente, obrigado. Vocês são simplesmente os melhores. Meu irmão vai voltar para casa com a minha cunhada falando assim, nossa, como eles são amados naquela igreja. Entendeu? O Luiz vai voltar para o Rio e vai falar assim, ai, eu sei que o senhor era amado lá na igreja que o senhor pastoreava, mas Tércio, o negão tá que tá, amado é ele. Então, obrigado aos irmãos por terem me dado essa força. Um dia, irmãos, nós não estaremos mais aqui não. Pelas mais variadas situações. Mas a igreja vai estar aqui. A comunidade Batista Acolher, não mais nesse prédio, porque Deus vai nos dar a bênção de ampliarmos as nossas tendas, de termos um novo espaço, de fazermos mais para a glória de Deus, de sermos mais relevantes nessa cidade. Mas eu vou dizer uma coisa aos irmãos, daqui a 40 anos, a minha oração é que aqueles que estiverem aqui à frente possam olhar para trás e possam ver que teve uma geração de pioneiros, de gente que começou essa obra, que mesmo diante das dificuldades não abriu mão, que mesmo diante das dificuldades não recuou, que mesmo diante das lutas não jogou a toalha, mas fez como Moisés, permaneceu firme como quem vê o invisível. Amados irmãos, nós estamos construindo um legado, e a minha oração é que nós deixemos um legado de fé, e que futuras gerações sejam abençoadas por conta das nossas atitudes no dia de hoje. Nós estamos plantando uma árvore que talvez nós não desfrutemos da sombra nem dos frutos dela, mas nós estamos plantando uma árvore que gerações futuras, para a glória de Deus, hão de desfrutar. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Que legado você está construindo?
O que será falado sobre você daqui a 10, 15, 20, 30, 50 anos? Deus abençoa Isaac por conta da fidelidade de Abraão. Mas como ninguém é perfeito, Isaac se atrapalha por conta da fraqueza também de seu pai Abraão. Nós precisamos trocar obediência por experiência. Nós precisamos, trocar experiência por obediência. Nós precisamos entender a importância do legado. Mas quando olho para esse texto, irmãos, há uma última verdade que me chama a atenção, que eu quero compartilhar com você. Tempos de luta. Nós precisamos pedir ao Senhor que fortaleça os nossos braços, que fortaleça o nosso ânimo. A Bíblia vai dizer que Isaac, verso 12, que Isaac formou lavoura naquela terra e no mesmo ano colheu a 100 por 1, e ele só colheu por uma única razão, porque o Senhor o abençoou. Nenhum mérito nosso, toda a honra, glória, louvor e aplauso ao Senhor, amém, irmãos? Ele começa a enriquecer, sua riqueza não para de aumentar. Verso 13 diz que ele ficou riquíssimo. Verso 14 vai dizer que ele possuía tantos rebanhos que os filisteus o invejavam. E aí, Abimeleque, no verso 16, diz assim: sai de nossa terra, pois já és poderoso demais para nós. É interessante que no verso 11, Abimeleque vira e diz assim: quem tocar nesse homem ou na mulher dele vai morrer. E o mesmo Abimeleque, quando as coisas viraram e Isaac começa a prosperar, se aproxima dele e diz assim: vai embora. Deixe-me dizer algo a você: as coisas mudam. Alguém já disse com muita propriedade: espere pouco de você, menos ainda das pessoas, e espere muito de Deus. Talvez Isaac pensasse assim: eu estou fechado com Abimeleque, o cara é o rei de Gerar. Estou grandão aqui comigo ninguém pode. Pois bem, o mesmo homem que disse para ele, disse para todo mundo: quem tocar nesse cara aqui vai morrer. Agora vira e fala assim: sai daqui, está expulso. A gente não percebe Isaac chorando. Versos 17 vai dizer que ele sai dali, se acampa no vale de Gerar. E no verso 18, ele começa a reabrir os poços que foram cavados no tempo do seu pai Abraão. Poços que foram entulhados pelos filisteus, e ele começa a dar os mesmos nomes a estes poços. Verso 19 vai dizer que eles cavaram no vale, descobriram um veio d'água. Aí os pastores de Gerar, no verso 20, discutiram com ele e disseram: a água é nossa. Por isso Isaac deu ao poço o nome de Ezeque, porque discutiram por causa dele. Verso 21, seus servos cavaram outro poço, mas eles também discutiram. Verso 22, ele se muda dali, cava outro poço, e ninguém discutiu por causa dele, e deu-lhe o nome de Reobote, dizendo: agora o Senhor nos abriu espaço, e prosperaremos na terra. Dali Isaac foi para Berseba, e o verso 24 diz: naquela noite o Senhor lhe apareceu. O poço estava lá, ninguém estava nem aí. Bastou Isaac mexer, que o povo viu que tinha água. Aí os pastores começaram a implicar. Você lembra daquela experiência na adolescência? Você que ainda lembra da adolescência? Quando você não tinha namorado ou namorada, ninguém nem te olhava, é ou não é? Você se arrumava, passava aquele perfume de alfazema,
leite de rosa no pescoço. Ah, irmã, lembra? Leite de aveia da Vênia, saia hidratada. Ninguém nem olhava para você. Aí você arrumou o primeiro namorado. Havia aquela multidão, parecia uma nuvem de gafanhoto de menino. E aí você até olhava para o seu namorado e falava assim: rapaz, se eu soubesse que tinha tudo isso, eu não ficava com esse troço, não. Mas menino também, você era o mais feio da escola. E talvez o seja até hoje. Quando a turma se reúne, você ainda é o mais feio. Fazer o quê? Bastou se arrumar uma namorada. Começou a chover mulher atrás de você. Arrumou a namorada, todo mundo quis te namorar. Isso porque todo mundo quer o que todo mundo quer. O que ninguém quer, ninguém quer. O poço estava lá, ninguém estava nem aí para o poço. Isaac descobriu, vai a multidão atrás. Isaac sabia dos propósitos de Deus para a vida dele. E quando a gente sabe dos propósitos de Deus para a nossa vida, irmão, é crucial. Tem muita coisa na vida que você não tem certeza. A gente não tem certeza de tudo, mas você precisa ter certeza dos propósitos de Deus para a sua vida. Você precisa saber quem você é em Deus e o que Deus tem para você. Se você não souber quem você é em Deus e o que Deus tem para você, você não aguenta a pressão, não. Vêm os pastores, perturbam Isaac. Ele não discute com eles, abre outro poço. Ele abre outro poço, vem a turma para perturbar. Ele abre outro poço. Sempre que ele abria um poço, a turma se sentia irritada. E ele prosseguia. E é interessante que, durante esse tempo de perseguição, Deus não falou nada com ele. Existem momentos que o céu permanece em silêncio. Deus não está falando nada com a gente. Alguém já disse que na hora da prova, o professor permanece em silêncio, observando o comportamento e a atitude dos alunos. Ele já tinha ouvido antes que Deus estaria com ele. Ele continuou a cavar, continuou a cavar. Continuou a cavar, até que ele chegou num lugar de tranquilidade. E só depois disso, quando ele estava em Berseba, diz o verso 24, o Senhor lhe apareceu e disse: eu sou o Deus de seu pai Abraão, não temas, porque estou com você, eu o abençoarei e multiplicarei os seus descendentes por amor ao meu servo Abraão. Mais uma vez o peso do legado. Verso 25. Isaac construiu nesse lugar um altar e invocou o nome do Senhor. Ali armou o seu acampamento. E os seus servos cavaram outro poço. Há um prêmio na perseverança. Há um prêmio na perseverança. E deixa eu falar as duas faces da moeda desse prêmio para a gente concluir. Primeiro, é a experiência da revelação de Deus. Na luta, não jogue a toalha. Fique firme na direção que Deus te deu. Fique firme na direção que Deus te deu. Se você permanecer firme, mesmo que você ore e pareça que o céu está fechado, a resposta, em algum momento, o Senhor vai aparecer e vai falar com você. Mas tem uma outra coisa. Se você olhar no verso 26 até o verso 28, você vai ver que o mesmo Abimeleque que um dia expulsou Isaac, agora vai ao encontro dele. E o verso 28 diz assim: e eles responderam que quando Isaac vê Abimeleque
vindo com todo o seu aparato militar ao seu encontro, ele fala assim: gente, o que esse povo quer mais? Esse povo me persegue, eu saio, me persegue, eu saio, me persegue, eu saio. Eu não estou querendo briga com ninguém, eu sou de paz, mas os caras só querem guerra. O que vocês estão fazendo aqui? Olha a resposta deles. Você pode ler comigo? Vimos claramente que o Senhor está com você. Por isso pensamos, façamos um juramento entre nós. Queremos firmar uma aliança com você. Já parou para saber, para pensar nisso? Verso 29 diz: tu não nos farás mal, assim como nada te fizemos, mas sempre te tratamos bem e te despedimos em paz. Agora lê o finalzinho deste versículo. Agora sabemos que o Senhor o tem abençoado. Deixa eu dizer uma coisa para você: se você ficar firme na presença do Senhor, você pode até em algum momento ser perseguido, você pode em algum momento até enfrentar oposição, você pode ser peitado, mas no fundo, no final das contas, você não vai ser desrespeitado. As pessoas vão falar assim: olha, eu posso até não concordar com esse camarada, mas eu sei que o Senhor está com ele. Eu posso não concordar com essa moça, mas eu sei que o Senhor está com ele. Eu posso não gostar do jeito que ele faz as coisas, que ele toca as coisas, mas eu sei que o Senhor está com ele. Essa é a recompensa da persistência. O Senhor aparece, renova a aliança, e até os inimigos vêm ao seu encontro e dizem assim: ó, vamos fazer as pazes, vamos fazer um juramento do dedinho, porque a gente sabe que o Senhor está com você. Isso é um processo, tá, gente? Não é da noite para o dia, mas você pode crer que vai acontecer. Não jogue a toalha. Está cansado, mas não desista de lutar, porque se você mantiver os seus pés na escada, o Senhor vai te levar até um andar